Olá, caros amigos do canal Amado Futuro. Hoje é dia de leitura onde você escolhe a pedra que mais lhe chama a atenção e nós vamos fazer uma leitura para cada pedra. Essa pedra ajuda você a sintonizar a sua necessidade e escolher a sua leitura intuitivamente. Então já deixe o seu like no vídeo, concentre-se na questão que mais lhe incomoda nesse momento, aquilo que você quer saber. Escolha uma das pedras para que a gente possa pausar o vídeo e fazer a leitura para cada uma das pedras. A primeira pedra aqui é a turmalina negra, a segunda é a ametista e a terceira é o citrino amarelo. Faça sua pausa, respire fundo, concentre-se na questão que lhe incomoda, já deixe o seu like no vídeo, eu vou pausar aqui e já vamos direto para a leitura. Muito bem, eu já embaralhei aqui para evitar uma perda de tempo para nós aqui. Então, vamos fazer a leitura para aquelas pessoas que escolheram a turmalina negra. Vamos lá? Boca de maço, boca de maço, boca de maço. Pessoas que escolheram a turmalina negra. Olha, essas pessoas que escolheram a turmalina negra se encontram aqui numa grande oportunidade de empreender alguma coisa, de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude correta dentro das possibilidades. Abre-se uma porta nos próximos dias para que você possa acertar numa atitude de forma que ela lhe leve para um patamar maior, para um lugar melhor. Exatamente a carta do Sol. Então, veja bem, aparece uma janela, uma abertura de caminho, aonde aquilo que você plantou antes começa a dar um certo resultado e você vê a expansão dessa atitude que você teve. Você vê a expansão do seu trabalho, você vê a expansão da sua mudança de comportamento para melhor. Você vê mais possibilidades de vida, de poder ter uma vida mais saudável, uma vida com melhor conforto, uma vida com mais entusiasmo, animação. Tudo isso porque abriu-se uma janela de oportunidade e muito provavelmente você já está aproveitando ela e tomando atitudes corretas, inclusive dentro do seu trabalho. O que mais o tarô quer dar como... Olha, a carta do Ás. Aparecem novos amores, aparecem novos desejos. Pessoas que lhe valorizam, você vai sentir aí dentro dessa janela de abertura de caminhos, você vai sentir mais desejado, mais desejada. Porém, algumas pessoas podem estar observando isso também, e observando de uma maneira nas quais elas não se sentem tão satisfeitas com essa sua abertura de caminhos e com essa sua vontade de realmente seguir para o seu próprio brilho. Algumas pessoas vão sim tentar interferir, vão tentar dizer que você está diferente, que você está abandonando a companhia dessas pessoas. Vamos lá. Muito obrigada. Vamos ver aqui o que é. Muito obrigada. Algumas pessoas realmente vão se sentir bastante contrariadas, algumas pessoas vão chamar a sua atenção, vão colocar muitos empecilhos no caminho, mas você pode usar a sua... Sabe quando a gente pode usar a nossa força de manipulação para o bem? O que seria isso? Não entre em embates e batalhas com essas pessoas. Procure controlar os seus instintos, procure aqui ter uma consciência da sua própria força e, com a carta do mago, saiba manipular isso de forma que você não crie desafetos. Saiba continuar fazendo aquilo que você gostaria de fazer, dando um passo rumo ao seu sucesso, mas sem entrar em desafeto com as pessoas. Como se faz isso? Isolando-se um pouco, saindo um pouco de cena.
saindo um pouco de cena, não deixando aqui que os sentimentos venham ali contaminar, que os sentimentos venham ali brecar. E olhe para fora, olhe para o mundo, porém olhe para o mundo com a sua própria certeza. Olhe para o mundo cultivando aqui os valores que você quer, dando atenção para as coisas que você está intuindo, dando atenção para os passos que você planejou e que você quer chegar. É dessa forma que você vai tratar essas pessoas. Pode ser pai e mãe também, que podem estar interferindo bastante aqui na sua ascensão, na sua ida para frente. Pode ser também esposo, esposa. Essas pessoas podem estar aqui um pouco incomodadas com esse tipo de coisa. Então, para essas pessoas que são muito queridas, vale uma conversa, vale você explicar os seus passos, explicar que você está agindo com responsabilidade, explicar que você não está abandonando ninguém, explicar que você apenas quer melhorar e você sentiu essa janela de oportunidade porque ela vem aparecendo, ela vem aqui te demonstrando que você pode dar esses passos. Garanta segurança para essas pessoas, certo? Amigos de muitas longas datas, assim, amigos distantes, amigos que já têm muito tempo, podem se ressentir também. Para eles, basta você realmente dar um pouco de carinho, dar um pouco de afeto, mas continuar dentro do seu caminho. Diga apenas que você anda um pouco ocupada ou ocupado, tratando de assuntos que você está tendo que resolver, mas não abra realmente as suas intenções nesse momento, não precisa abrir as intenções do que você está fazendo. Eu acho que vale a conversa sim, para aqueles que são um casal, para que vocês mantenham a harmonia, mantenham o mundo de vocês protegido. Vale essa conversa para quando for familiares que digo aqui, literalmente, pai e mãe, para que eles não se preocupem, porque eles têm um problema aqui, que eles não estão enxergando o que você está fazendo, o que você está indo, então você pode se abrir com eles e conversar a respeito, tá certo? Mas entenda de uma vez por todas que essa batalha vai ser vencida por você. Por isso eu acho importante você conversar com essas pessoas que são muito especiais na vida. O seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo e também o seu pai e sua mãe, caso você ainda esteja com eles, tá certo? Agora, com relação a amigos, a mesma amizade de muito longa data, apenas vale o carinho e dizer que você anda ocupada ou ocupado e anda tratando de coisas que você precisa resolver no momento. E assim que der uma brecha, vocês voltam a conviver bem, tá certo? O que mais para o pessoal que escolheu a turmalina negra? Olha, gente, oportunidades de dinheiro aqui também aparecem, viu? Aparecem e é bom que você tenha bastante sabedoria, tá? Para guardar esse valor e não sair falando sobre ele abertamente, tá bom? Olha, aqui aparece a carta do coração e da aliança. Lembra que eu disse de conversar com o esposo, com a esposa, então isso fica mais evidente ainda aqui. A carta da lua. Revelações que você pode estar fazendo a essas pessoas para que elas se sintam mais tranquilas com relação a você e também porque você tem um compromisso muito forte com elas. E esse compromisso aqui tem uma tendência a se solidificar e ficar mais forte ainda através dessa sua atitude. Certo? Turmalínico. Turmalínico que eu digo é aquela pessoa que escolheu a carta da turmalina. Mais alguma coisa aqui com o Lenormand de aviso para quem escolheu a carta, a pedra da turmalina? Por favor, mais alguma coisa? Dificuldades, também algumas dificuldades vão aparecer no caminho, tá certo? Então já vamos tirar mais cartas aqui, que fiz uma nova pergunta. Dificuldades passageiras aqui, passam pelo caminho. Vamos ver que tipo esclarece essa carta da... Mas são coisas rápidas,
são coisas que não vão atingir muito, desde que você realmente tome cuidado com aquela história que eu lhe disse antes, com aquela orientação das cartas. Não saia expondo seus planos agora para todas as pessoas. Deixe, por exemplo, esse período até que você se realize, que você fique bastante bem posicionada, bem posicionado, que as coisas realmente se realizem, para que depois você possa fazer essa exposição. Essa carta aqui das nuvens que saiu junto com o sol, eu entendo que são dificuldades com o tipo de exposição que você pode estar fazendo dentro dessa situação, tá? Dentro desse caminho aberto que você está encontrando aqui. Procure guardar os seus sonhos para aquele círculo mais íntimo seu, esposo, esposa, pai e mãe. Procure guardar realmente essas informações para isso, tá certo? Algumas dificuldades dentro de casa podem estar acontecendo e, de repente, são reflexos disso aqui que a gente estava falando. Você mudou um pouco, você viu seu caminho abrindo, você começou a andar, então as pessoas de dentro de casa, elas podem não estar entendendo muito bem e querem esclarecimentos, porque elas se encontram aqui na noite, se encontram no escuro. Então, com essas pessoas, volto a dizer, o Lenormand aqui confirma que você deve conversar, e conversar numa boa, conversar bem, conversar incluindo essas pessoas no seu mundo, mas não deixando de tratar bem a si mesmo, tá certo? O que mais que a gente pode ver aqui? Olha, as coisas em casa estão bem, fora essa preocupação que as pessoas estão realmente sentindo, porque elas têm notado que você anda um pouco diferente. Então, existe um pouquinho de medo, tá? Então, não deixe esse medo crescer, esclarecendo as coisas e alterando essas dificuldades todas, tá certo? Algumas pessoas aqui podem estar pensando em comprar algum bem de alto valor, um bem com um valor mais elevado. Muita atenção, tenha compromisso com os gastos, tenha compromisso com conversar com outras pessoas que são muito ligadas a você e envolvidas, para que ninguém seja pego de surpresa, porque surpresas nesse momento não são favoráveis, tá certo? Mas algumas dificuldades sim aparecem e você tem que tentar esclarecê-las e resolvê-las. Tudo bem? Vamos tirar agora aqui, essa aqui, a carta do oráculo de la luz interior. Fé na liberdade. Me tranquilizei e confiei as minhas dúvidas a Deus para livrar-me de todas elas. Confio na perfeita providência de Deus, confio em sua vontade e encontro a liberdade. Muito bem, os caminhos abertos para você aqui para os próximos dias, você que escolheu a turmalina negra. E é isso, confie e tranquilize as suas dúvidas a Deus para livrar-se de todas elas. Confio na perfeita providência de Deus e confio a sua vontade e encontro a liberdade. É isso, gente. Olha, que seja uma fase maravilhosa e você saiba aproveitar, tá certo? Então, para você que escolheu aqui a turmalina negra, já deixa o seu like no vídeo, já deixa o seu like para essa sua leitura. Muito boa sorte, proteção, saúde e felicidade a você. Vamos agora para a leitura da ametista. Muito bem, eu já embaralhei aqui o tarô, então vamos agora com as cartas para quem escolheu a pedra ametista. Então agora concentre-se na situação que você está pensando e que está te incomodando. Já deixa o seu like no vídeo e vamos para a leitura. Para quem escolheu a ametista. Boca de Maço me retirou logo 3 cartas. Muito obrigada. Mais uma, muito obrigada. Terceira Boca de Maço, muito obrigada. Nossa, tem coisas a se dizer, hein? Geralmente não sai tudo isso de carta. Olha, um momento aqui que vocês já passaram e vem aí de uma grande comemoração, de uma certa união, de um acolhimento que você andou tendo e você se sentiu bastante confiante aqui nesse momento. Você estava travando bons relacionamentos aí dentro da sua vida, as coisas estavam andando, as trocas estavam acontecendo, os negócios
e as trocas estavam acontecendo, o bom entendimento entre pessoas estava acontecendo e você se sentiu confiante para continuar fazendo aquilo que pensava, continuar fazendo as coisas. Porém, o que acontece? Algumas dessas coisas que você estava pensando em fazer podem não estar soando muito bem perante as outras pessoas ou perante alguma pessoa que você tem aí em conjunto com você. Por exemplo, se foi um negócio, uma negociação que você teve com alguém, com algum parceiro, de fazer um negócio, de vender, comprar alguma coisa, de realizar uma sociedade, de empreender um grupo de estudos, é melhor que vocês parem e revisem novamente, porque as pessoas aqui parece que estão andando, embora vocês tenham feito bons acordos, as pessoas estão andando cada uma para um lado. Então, realmente é preciso alinhar essas atitudes, alinhar aí os planos de vocês, para que vocês não fiquem com desconfiança ou não queiram barrar muito um ao outro futuramente, tá certo? Se for alguma coisa relacionado ao amor que você pensou, realmente um de vocês se sentiu bastante confiante e talvez tenha entrado numa maré de fazer certas críticas, de querer colocar demais os pensamentos e fazer algumas críticas e encontrou um muro na outra parte. Não sei bem aqui se o muro vai ser você ou se você fez as críticas, não sei se o muro é por conta do outro e você estava tentando ali negociar, mas existe essa possibilidade aqui, tá certo? Então vamos ver aqui que as coisas estavam dando bem, mas elas começam aqui a ter que ser feitos alguns ajustes, tá certo? Olha, apareceu o casal aqui, rei e rainha de espadas, então confirma aqui que, embora vocês tivessem entrado num acordo, que essa situação estivesse entrando num acordo, seja com relação ao amor, seja com relação a alguma negociação, com alguma parceria, vocês estiveram entrando em acordo, alguma coisa barrou esse meio do caminho por uma divergência de pensamentos, tá certo? Essa divergência de pensamentos, ela está abrindo a possibilidade de vocês não continuarem juntos fazendo esta coisa, ou pelo menos não continuarem querendo permanecer nessa paz aí. Então, cuidado, tá certo? Você que escolheu a ametista, cuidado aí para não exagerar na total liberdade de agir, seja do outro, seja sua, porque a tendência é vocês se desentenderem depois, tá certo? E haverem arrependimentos, tipo, poxa, por que eu não parei antes para ver sobre isso? Sim, e acontece aqui, sim, a crítica vinda do outro lado, né? E acontece também depois o julgamento e o 8 de ouros. É que eu tô prestando atenção na carta do julgamento. Gente, é o seguinte, aquilo que começou, para quem escolheu a ametista, as coisas vão começar bem com relação a parcerias, com relação a relacionamento com pessoas, seja ele afetivo, ou seja em torno de parcerias, ou no trabalho com chefias, a coisa parece bem, mas depois, por falta de um ajuste e divergência na maneira que vocês pensam sobre o trabalho, vocês começam dentro de cada da cabeça de cada um dessas pessoas envolvidas, as pessoas começam a achar que não está valendo a pena, tá certo? Não está valendo a pena e começa a haver aqui um desentendimento, uma certa crítica e dúvidas, se de repente não seria melhor romper essa situação toda, tá certo? Então esse é um panorama que se abre aqui. Eu vou tirar aqui com o Lenormand alguns esclarecimentos sobre essa questão que o Lenormand tem a dizer. Olha, sobre essa questão,
As pessoas estão pensando em fazer coisas novas, tá? Mudar a situação toda e fazer as coisas novas, tá? Então, não seja inocente e garanta, se de repente prometeram a você alguma coisa, não seja inocente e já vá se preparando, se blindando, e, né, para que você possa receber notícias depois dizendo que, olha, eu acho que você pode até achar desleais, entendeu? Pode até achar traiçoeiras da parte do outro, tá certo? Você pode realmente achar que foi uma grande traição. Você se entregou de corpo e alma para esse tipo de acordo que foi feito, e esse tipo de acordo tem uma tendência aqui a lentamente o outro lado querer estar agindo só, tá certo? Deixa eu tentar perguntar uma coisa aqui, já que estamos com Lenormand, para quem escolheu ametista. Existe possibilidade, eu já mentalizei, já sai a resposta, mas eu vou falar o que eu perguntei para você. Existe a possibilidade de reverter esse mal-estar para que esse acordo possa continuar bem? Existe a possibilidade? Existe. Existe sim a possibilidade, porém é preciso ter muita inteligência. Mais uma carta. Existe a possibilidade de reverter essa situação negativa que está acontecendo aqui? Olha, existe sim a possibilidade de reverter, porém é uma possibilidade pequena, é uma possibilidade frágil. E talvez você deva refletir realmente se essas condições de reverter tudo isso vão ser confortáveis a você, tá certo? Porque pode ser que esse outro lado, ou mesmo essa situação no geral, às vezes não depende só da pessoa que está agindo com você. Muitas vezes a própria situação, ela é em si um pouco incerta, um pouco instável, é uma situação que não se firma. Então talvez fosse melhor para você procurar situações mais confortáveis, tá certo? Situações mais seguras, mas cabe sim, se vocês forem ajustar realmente tudo e não partirem para uma ilusão, não partirem, você internamente, não partir para uma ilusão, não ter uma fantasia. Se você for levar essa situação à frente, tenha tudo muito bem documentado, seja esperta, seja esperto, seja inteligente, tenha as coisas documentadas, tenha a certeza dos passos que estão sendo dados, tenha muita sabedoria, tenha muita inteligência, tá certo? Porque essa situação que configura aqui as cartas é uma situação que começa bem, mas depois ela começa a deturpar e começa a ficar uma situação que ela acaba sendo muito frágil, ela acaba sendo uma situação que ela não perdura tanto com o tempo. Entende? Não perdura e pode lhe arrastar numa ilusão e numa inocência por bastante tempo. Então, saiba realmente ter os pés no chão, ter as condições de verificar todos os passos, ter a condição de colocar os seus limites, se for necessário, ir avaliando sempre a situação para que ela seja confortável a você. Tá certo? Mas é uma situação que começa muito bem, mas ela depois tem uma tendência a se romper e você ter que iniciar novamente os seus esforços para que seus esforços realmente para que você possa recuperar, seja os seus sonhos, seja os seus desejos, seja algum valor em dinheiro, recuperar realmente a sua autoestima, tá certo? Então, fica o alerta aqui para quem escolheu a carta da ametista. Vamos agora ler a carta do oráculo Cartas de la Luz Interior e vamos ver qual é a carta. 3 cartas nesse oráculo, eu já não tiro, gente, é muita carta. Vamos ver o que diz o oráculo Cartas de la Luz Interior. Gente, eu realmente tenho meu método de leitura, eu não espero as cartas caírem, as cartas que apontam muito na minha mão e me chamam muita atenção são as que eu puxo, tá certo?
E isso aí vai de cartomante para cartomante. Tranquilidade. Através do amor, a liberação e a atividade interior. Só um minuto aqui. Através do amor, há a liberação e a atividade interior. E com isso a paz. Tenho uma perspectiva suave da vida. Eu afronto cada passo com confiança. Sigo sendo valente frente ao medo. Sigo sendo valente frente ao medo. Exatamente isso, gente. Não tenha medo de repente, ter começado alguma coisa ou uma coisa se abriu muito boa para você. Não tenha medo de encarar os passos que essas coisas vão tomando em sua vida. Se você vir que as coisas estão desandando, estão ficando obscuras, estão lhe prejudicando, tente acertar, viu que isso não é possível, viu que isso não acontece, não se sinta traído ou traída. Simplesmente tenha confiança e valente frente ao medo de ter encarado algumas realidades para que você possa recriar o seu mundo de uma forma melhor. Por isso a carta da tranquilidade. Seja e tenha tranquilidade para encarar a realidade e permanecer somente em lugares bons e benéficos para você. Ninguém está dizendo que essa situação aqui não vá dar frutos. Ela pode dar frutos por algum tempo e pode ser muito benéfico para você, mas tenha a tranquilidade de também encarar, caso ela seja por um momento apenas, ela seja por um período apenas, e ter reconhecido a fragilidade dela. Como a gente faz com a fragilidade? A gente tenta, acerta, senta, conversa, mas permanecendo os prejuízos, permanecendo a falta de união nos pensamentos e nas ações, é porque é uma atividade que talvez não seja a mais própria para você. E nada mais honesto e mais justo do que ter a tranquilidade de encerrar muito bem essas coisas e dar um próximo passo rumo à sua própria liberdade. Compreende? Então, assim, eu peço que você tenha tranquilidade para encarar a realidade desta situação conforme ela for passando o seu tempo, tá certo? Aproveite dela o que for benéfico e, se por acaso ela se tornar um outro caminho onde vocês se separam, não tenha uma mágoa, não tenha um rancor com relação a isso. Tenha a certeza de que as coisas têm o seu tempo dentro da nossa própria vida. Tá certo? Para você que escolheu a ametista, é essa a leitura. Eu espero realmente que você tenha gostado das orientações para que você possa agir melhor dentro das situações. Eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like e lhe desejo muita proteção, sabedoria, felicidade e muito amor, tá certo? E muita tranquilidade. Agora nós vamos aqui para a leitura final, para quem escolheu a pedra citrino amarelo. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Agora vamos para a leitura do citrino amarelo. Agora aqui vamos para a leitura do citrino amarelo. Eu já embaralhei o tarô, para que a gente possa ter mais rapidez aqui. Boca de maço. Boca de maço. Eu falo boca de maço. Tem gente que fala fundo de maço, não tem problema, cada um tem a sua forma. Olha, as notícias parecem ser boas. Me solte mais uma carta para quem escolheu aqui, por favor, tarô. O citrino amarelo, por favor, tarô. Aí, muito obrigada. Eu achei que tinham caído muitas cartas e fui revidar, no fim tinha que ser mais de uma mesmo. Olha, um período bom vem se abrindo para você aí, mas está acompanhado, gente, de um pessoalzinho. Vou lhe dizer, viu? Vai ser bem importante essa leitura. Eu vou até esperar mais uma carta aqui, tarô, para quem escolheu. Muito obrigada, quem escolheu aqui o citrino amarelo. Olha, você
É como se você estivesse abrindo, passando por um caminho aqui a partir dos próximos dias, onde parece que uma oportunidade gigantesca aparece para você, seja de reconhecimento do seu valor, ou seja uma oportunidade em dinheiro, tá certo? Aparece essa oportunidade, aquilo que parecia não andar, essa oportunidade vem, se concretiza e você passa a realizar os seus sonhos. Então é uma abertura de caminho bastante grande aqui para você que escolheu o citrino amarelo. Aliás, eu não falei antes, mas deixe o seu like no vídeo, tá certo? Nessa leitura aqui sua, deixe o seu like nesse vídeo e concentre-se na situação, como é uma leitura coletiva, concentre-se na situação que você pensou ou que te incomoda. Essa situação parecia muito distante, essa situação, a realização, o sucesso dessa situação parecia distante, mas ela começa a dar sinais, sim, de uma boa resolução, você começa a se sentir vencedora, vencedor, e começa realmente a entender que os seus sonhos, na resolução disso que você estava pensando, começam a acontecer. E isso começa a aparecer de todos os lados para você, seja vindo de outras pessoas, o reconhecimento de outras pessoas, veja também a solução de problemas que vinham acontecendo, falta de realização no trabalho, falta de realização financeira, a coisa começa realmente a melhorar para você bastante. Porém, amigas e amigos, com isso, com essa prosperidade que eu digo é em todos os campos, conforme essa prosperidade vem chegando, você precisa se cuidar um pouco mais. Você precisa se cuidar energeticamente, você precisa se cuidar espiritualmente, dentro da sua crença, dentro das questões que você preza junto à sua espiritualidade. Se você tem se afastado da sua espiritualidade, é um momento de retornar, porque todas essas bênçãos que você vai estar recebendo, essas melhoras que você vai estar recebendo, estão aqui muito desprotegidas com relação a demais pessoas. Então, a gente sempre acha que todo mundo ao nosso redor pode ficar muito feliz, porque afinal de contas estavam ao nosso lado ali, enquanto nós estávamos sofrendo e lutando e batalhando, mas a partir do momento que as coisas começam a melhorar, as pessoas começam a ter determinados pensamentos sobre nós, que nem sempre são pensamentos tão graves, mas podem lhe causar algumas dores de cabeça, podem lhe causar alguns atrasos, podem lhe causar algumas questões que venham a lhe perturbar. Então, o ideal aqui é que você realmente proteja-se espiritualmente e energeticamente. Não precisa ser uma questão muito grande, muito forte, ninguém está falando aqui que vão acontecer coisas gravíssimas, mas realmente as coisas podem desandar um pouquinho no meio do caminho devido a energias externas, tá certo? Energias externas, porque algumas pessoas se sentiam muito bem enquanto você estava naquela condição de pedir conselhos a elas, de pedir o apoio delas. Elas acabavam se sentindo importantes com relação a isso. E a partir do momento que você se desloca dessa situação, se desloca desse lugar, começa a ter aqueles pensamentinhos, né? Às vezes são até inconscientes, involuntários, alguns são realmente maldosos. Aí não vai dar para prever qual é a intensidade disso tudo, mas pode sim lhe trazer grandes dores de cabeça. Por quê? Porque você se deslocou, você conseguiu vencer, e isso, na verdade, causa um certo temor nas outras pessoas que muitas vezes não conseguem as mesmas aberturas que você teve. Então é preciso que você se blinde muito espiritualmente e energeticamente. Tá certo? E mantenha ali o seu foco, a sua compreensão, se blinde junto à sua espiritualidade, se blinde junto à sua energia, mantendo a frequência sempre alta, para que você domine todas essas situações e continue aí crescendo e continue indo avante, tá certo? Você que escolheu aqui a pedra citrino amarelo. Deixa eu ver se o tarô traz mais algumas cartas. Mas a primeira orientação é essa. Comece já a se apegar aqui junto à sua espiritualidade. Se você esteve muito distante dela, já comece a se aproximar, se blindar energeticamente.
Poderia sugerir milhões de coisas aqui para vocês, mas eu não sei, como é uma leitura coletiva, eu não sei quais são as práticas que vocês usam para se equilibrar, certo? Então eu não quero cometer nenhum erro. Não quero cometer nenhum erro aqui, afrontando ninguém nas suas práticas. Mas vale as suas orações de agradecimento, principalmente as suas orações de agradecimento, para aqueles que são aqui próximo a meditações, vale a sua meditação, sim. E para aqueles que cultuam as energias da natureza, vale sim os banhos de boldo. Banho de boldo, gente, 7 folhinhas de boldo em 2 litros de água fervente, deixa a água fervendo ali, 2 litros, deixa tampadinha ali fervendo. Ela ferveu, coloca 7 folhas de boldo, folhas grandes, tá certo, gente? Pegue aquelas mais maduras, aquelas que estão mais fortes e experientes. Procure escolher as folhas que não estejam danificadas. Energize-se realmente com isso. É a erva de Jesus Cristo e a erva de muitos orixás. Então, o banho de boldo, ele é bom para qualquer pessoa, independente da sua crença ou religião. Banho de boldo ali, bonitinho, toma o seu banho primeiro, depois você jogue aí, como eu não sei com quem eu estou falando, dependendo da religião que cada um segue, tome então do pescoço para baixo, porque algumas religiões não permitem que essa erva seja da cabeça para baixo, então faça do pescoço para baixo, tranquilamente, peça proteção, peça saúde, prosperidade, proteção e sabedoria, que esse banho de boldo é maravilhoso. Se você quiser fazer uma vez por semana, ele é perfeito, tá certo? Para qualquer religião, qualquer religião. Agora, religiões que acendem as suas velas aí para os cultos dos seus guardiões, acenda as suas velas, faça suas orações. Gente, com isso eu não estou tocando terror, não. É para que você blinde realmente contra qualquer energia externa enviada pelo pensamento de qualquer pessoa que pode estar fragilizado com o seu deslocamento, né? O seu desprendimento e a sua independência por ter vencido alguma coisa, sabe? Então procure fazer esses seus rituais aí energéticos e de espiritualidade para que você se centre bem, se aterre bem, para que você possa seguir melhor. Tá certo? Porque tudo isso aparece aqui. Com essa atitude que você toma, com referência a essa blindagem energética e espiritual, você consegue sim manter a firmeza e manter protegido aqui o caminho que pode estar se abrindo, ou até o caminho que já se abriu e você pode estar colhendo frutos benéficos dele. Tá certo? Então, essa é a leitura para quem escolheu aqui o citrino amarelo. Vamos ver aqui só mais alguma coisa. Se o Lenormand, me pareceu bastante completa essa leitura. Se o Lenormand, eu vou tirar o Lenormand, porque tirei nas outras, né? Vou ver se o Lenormand começar a repetir muito. A gente já encerra, porque essa é uma orientação bastante específica, bastante boa. Já deixa aqui o seu like para essa orientação, porque realmente saber disso antes é um grande benefício para a vida. Tá certo? Esclarece a carta da... Esclarece para mim, por favor, a carta da raposa. Obrigada. Exatamente. Aqui que a carta do homem, a carta do jardim, a carta da raposa. Eu pedi para esclarecer a carta da raposa. Bom, vamos falar desses 3 primeiros. Realmente, com essa blindagem que você... Essa orientação da blindagem que você deve ter aqui para os seus próximos passos, para que tudo dê muito certo em tudo que você pensou, essa blindagem pode realmente, assim, impedir que pessoas que sejam maldosas ou pessoas que sejam fracas nesse momento em que você tá despontando, a energia dessas pessoas seja eliminada, seja minguada, certo? Quando eu pedi aqui a orientação, o esclarecimento da carta da raposa, justamente por causa da posição que ela caiu aqui, porque deixa dúvidas, né, se essa blindagem energética realmente vai ter sucesso, sim, é a solução. O negócio é fazer esse corte para você manter a sua segurança,
tá certo? Fazer esse corte energético mesmo, através das suas práticas espirituais, aproximando-se da sua prática espiritual, dos seus mentores, dos seus anjos da guarda, dos seus orixás, dos seus guardiões, enfim. Faça esse tipo de coisa para que você possa realmente ter firmeza e controle sobre essas energias que podem estar aparecendo aí, tá? E tentando, às vezes, erroneamente atrapalhar o caminho, tá certo? Engraçado que mais ou menos isso saiu para a ametista, mais ou menos a leitura anterior da ametista, mas não tem relação não, porque aqui é uma outra coisa, aqui é uma outra forma, aqui tem um outro caráter a leitura. Tá certo? Então, não se esqueça de fazer suas práticas espirituais, é a grande orientação para quem escolheu o citrino amarelo. Vamos tirar aqui uma carta do Oráculo de la Luz Interior. Já deixe seu like para esse vídeo, porque, afinal de contas, uma orientação vinda antes das coisas acontecerem é muito benéfica. Então, eu peço que deixe o seu like e agradeço o seu like para esse nosso trabalho com essa tiragem de cartas que fizemos para você. Confessa ao universo, foi a carta que saiu aqui para você no Oráculo da Luz Interior. Estou descobrindo o meu valor e confio no meu potencial. Digo isso ao universo e digo o que penso. Ao universo, é isso que quero dizer. Estou descobrindo o meu valor e confio no meu potencial. E digo isso e digo ao universo aquilo que penso. Então, realmente aqui, praticamente você vai estar fazendo isso através de uma oração, através de um pedido, através da aproximação do universo, dos seus pedidos ao universo, à sua espiritualidade, o seu culto de energias. Basicamente você vai estar fazendo isso. Então vale muito essa sua orientação para que você se aproxime da sua espiritualidade e realmente entre em contato com ela pedindo a sua proteção, saúde, sorte e pedindo para que as pessoas que lançaram alguma coisa de um olhar mais invejoso, cobiçante ou ambicioso sobre as suas coisas, para que essas pessoas realmente mudem esses pensamentos e se distraiam com outras coisas e, se possível, se iluminem fazendo os seus próprios cuidados, né? Iluminem fazendo as suas próprias coisas e deixem a sua vida em paz energeticamente nesse momento, tá certo? Então, aqui fica a leitura para o pessoal que escolheu o citrino. Eu lhes desejo muita proteção, mais que nunca. Proteção, saúde, sorte, prosperidade e muita sabedoria. Tá certo, gente? Se você quiser, encaminhe esse vídeo para outras pessoas que muitas vezes se sentem em dúvidas e gostam aí de ter alguma leitura de cartas e não querem ver pelos signos, como nós sempre colocamos aqui. Encaminhe esse vídeo, ela escolhe ali a pedra que lhe mais chamar a atenção e talvez ela já tenha assim uma orientação bem bacana. Peço que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, aperte o botão do inscrever-se para que você receba aqui todos os nossos vídeos semanais, mensais para os signos, escolha de pedras, para que você tenha boas orientações para os seus dias. Com certeza uma orientação bacana você vai ter aqui. E deixe o seu like para o vídeo, porque ajuda muito o canal, ajuda muito o nosso trabalho. E o nosso trabalho aqui no YouTube é bastante difícil. Você pode ver que tem muita gente lendo cartas, todos são excelentes. Não vou aqui falar que nenhum cartomante é errado ou não, porque para cada um a sua leitura, não é mesmo? Mas deixa aqui então o reconhecimento aqui com o seu like para o meu trabalho, para a nossa espiritualidade e nos vemos no próximo vídeo. Só se inscrever no canal para nos vermos no próximo vídeo. Muito obrigada, um grande abraço a todos vocês.